Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista há mais de 30 anos, exatamente 37 aninhos. E também tribuno do júri, com mais aí de 500 plenários já realizados em todo o Brasil. E com essa experiência nossa, graças ao bom Deus, a gente tem aí conquistado muita experiência. E essa experiência a gente está traduzindo em vários vídeos curtos, tá? Publicados na internet, com temas importantíssimos, assuntos aí, né, temáticos e que tratam sobre essa bem mais que secular instituição do Tribunal do Povo, do Tribunal do Júri. E hoje, como não poderia ser diferente, vamos tratar aí acerca da característica, ou melhor dizendo, características principais do Tribunal do Júri, que é ser ele um órgão heterogêneo e também colegiado. Heterogêneo e colegiado. O que significa isso? Isso significa que o Tribunal do Júri, ele é um órgão do Poder Judiciário de primeiro grau, como já tivemos oportunidade de ver em outros vídeos, e ele é composto de duas entidades bem distintas. Duas entidades. A primeira entidade é o Conselho de Sentença, composto de 7 jurados, 7 pessoas do povo, 7 cidadãos, normalmente leigos. Eu digo normalmente leigos porque poderá haver entre os 7 jurados sorteados para o Conselho de Sentença, eventualmente um ou outro bacharel em direito, ou mesmo advogado, tá bom? Mas a regra é que todos sejam leigos, porque o grosso da lista de jurados é composto de pessoas leigas, pessoas a partir de 18 anos, em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, tá? Civis e políticos. Essa é a primeira entidade do Tribunal do Júri. A segunda entidade, tudo isso acontece lá na segunda fase, tá, gente? A segunda entidade é a presidência. A presidência é composta de um juiz togado, um juiz de carreira, um juiz profissional, concursado, tá? É um juiz de direito, ok? Então, ele preside o Tribunal do Júri. Nomeadamente, preside as sessões, os julgamentos ocorridos lá na segunda fase do Tribunal do Júri, também denominado Judicium Causae, ou juízo da causa, ou ainda juízo de mérito, tá? Um juízo de valoração, para saber se o réu deve ser condenado ou absolvido. Então, daí dizer-se que o Tribunal do Júri, que é um órgão de primeiro grau da justiça comum, estadual ou federal, ser um órgão heterogêneo. Heterogêneo. Que existem duas entidades bem distintas e com funções próprias. Com funções próprias, peculiares, distintas. Tá? Distintas, não é mesmo? A presidência, como já dito, composta, né, formada por um juiz presidente, um juiz togado, um juiz de carreira, julga preponderantemente questões de direito. Questões de direito. Questões que surjam ao longo de todo o julgamento, desde os preparativos
para a sessão de julgamento do júri, tá? Depois ali a sua instalação, tá? Sorteio do jurado, formação do conselho de sentença, debates, incidentes e especialmente a prolação, a lavratura da sentença, ou condenatória ou absolutória, de acordo sempre com o comando soberano oriundo dos 7 cidadãos leigos, os jurados. Então, a função precípua, principal, característica da presidência é justamente julgar assuntos, questões, né, jurídicas, de direito. Tá? De direito. Não que o juiz, presidente, não possa julgar alguma questão de fato. Né? Uma questão de fato, não é mesmo? Se vai dar intervalo, a que horas vai dar intervalo, se o intervalo vai ser de 15 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora, não é verdade? Tudo isso são questões de fato, tá? Mas ele também decide. Mas, principalmente questões de direito, tá? Questões ali existentes ali no Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição e outras leis extravagantes. Okay? Enfim, quem coloca ordem na casa, ordem no julgamento, desde os seus preparativos, será o juiz presidente. Então, ele tem essa função precípua. Algumas já elencadas ali no artigo 497 do Código de Processo Penal, CPP. Né? Tá bom? Decreto-Lei 3689 de 1941, que entrou em vigor em 42. É o atual Código de Processo Penal. Tá? Mais remendado, né, do que calça de caipira. De tantas reformas pontuais, não é mesmo? Mas é aquele que está em vigor. Okay? Então, no seu artigo 497, ele elenca ali, e claro que não é um rol taxativo, exauriente, mas meramente exemplificativo. Tá? Ou seja, a função do juiz-presidente, que é um dos órgãos, né, uma das entidades que compõem o Tribunal do Júri, na sua segunda fase, supera apenas essas indicações dos 12 incisos, salvo engano, do artigo 497 do Código de Processo Penal. Né? Do Código de Processo Penal. Tá? O juiz presidente, diferentemente dos jurados, como veremos, encerrado o julgamento pelo júri, prolatada a sentença lá no plenário, ele encerra a sua prestação jurisdicional naquele caso específico, de presidente do júri, da sessão do júri. Depois poderá haver ou não fase recursal, etc. Mas ele encerra a sua prestação jurisdicional naquele momento em que ele prolata a sua sentença. Tá? E depois, claro, ele continua, diferentemente dos jurados, como veremos, ele continua, claro, sendo um juiz de direito, um juiz togado, um juiz profissional, um juiz concursado. Tá? Porque a investidura dele, tá bom? Salvo se tiver ali um período de provas, né? Mas, de regra, será, tá bom? Vitalícia. Aliás, uma das garantias do juiz togado, do juiz de carreira, do juiz concursado. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Então, após o encerramento do júri, da sessão do júri, claro, ele continua sendo juiz, tá? E exercendo o seu
ofício, diferentemente dos jurados, os quais, encerrado o júri, a sessão de julgamento onde eles participaram, cada qual voltará a exercer as suas funções antes exercidas na sociedade, na comunidade, onde o fato criminoso, doloso contra a vida, aconteceu. Então, a dona de casa voltará a ser dona de casa, o comerciante voltará a ser comerciante, o comerciário voltará a ser comerciário, o bancário voltará a ser bancário, o pipoqueiro voltará a ser pipoqueiro, o arquiteto voltará a ser arquiteto, etc, etc, etc. Por quê? A judicatura popular, a judicatura leiga dos jurados, ela é efêmera, passageira, temporária. Isto é, perdura enquanto perdurar o julgamento pelo Tribunal Popular, pelo Tribunal do Júri. Após isso, é desfeita a sessão, tá bom? O juiz-presidente julga dissolvido o conselho de sentença, tá bom? Uma vez que já prestada ali a... Pronto. Assim, os jurados, encerrado o julgamento, mais uma vez, e desculpem-me a minha repetitividade, é para fixar, né? Fixar pontos importantes, eles voltam a ser pessoas comuns. Isto é, voltam a exercer aquelas ocupações que antes exerciam na comunidade onde o fato criminoso aconteceu. Tá bem? Diferentemente, portanto, do juiz togado, o juiz de carreira, que continua sendo o juiz togado, o juiz de carreira. Claro que não mais naquela sessão do júri que acaba de se encerrar, mas ali exercendo as suas atividades de juiz ali no fórum, em outras causas, enfim. Tá? Ou mesmo no tribunal do júri, só que ali na primeira fase em outros processos, tá bom? Então, eis aí, tá? Por que dizer que o tribunal do júri é um órgão heterogêneo e também colegiado. Essa colegialidade a gente vai tratar no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente volta a bater um papo do que é essa colegialidade, tá? Colegialidade no Tribunal Popular, no Tribunal do Júri, ok? Então, espera aí que com relação à presidência, um dos órgãos, uma das entidades do Tribunal do Júri na segunda fase, eu tenho aí esclarecido pontos de interesse para os colegas advogados e advogadas, tá? Que atuam ou desejam atuar nessa brilhante área do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Lembro aos colegas ainda que o nosso escritório aqui, a Sanches Calvo Advogados, tem um segmento que se denomina Mentoria no Tribunal do Júri. Mentoria, tá? Ser mentor em temas, em processos reais, verídicos do Tribunal do Júri. Trocando em miúdos, às vezes o colega se depara com uma causa, é procurado para uma causa do júri, mas o colega nunca atuou no júri, ou atuou pouco no Tribunal do Júri, e às vezes atuou pouco e já por muito tempo. Enfim, não tem ainda aquela segurança, aquela confiança, aquela tarimba, aquela prática, né? Por sua vez, não pode dispensar a causa. Os tempos estão difíceis, porém, não pode dispensar a causa, mas também não pode colocar em risco a liberdade do cliente, não é mesmo? Temos que ter essa responsabilidade. Daí, então, essa proposta, mentoria no Tribunal do Júri, que a gente divide em consultoria, a gente prepara o colega para atuar sozinho no júri, a gente estuda junto, tá? A gente estuda junto o seu processo real, verídico, que entrou aí no seu escritório, ou ainda, a segunda opção, dentro da mentoria no Tribunal do Júri, é realizarmos uma parceria, uma sociedade
de fato aí no processo. Ou seja, atuáramos juntos na causa concreta, real, de um processo que entre ou possa vir a entrar aí no escritório do colega advogado, advogada. Saiba mais entrando agora mesmo em contato conosco. Vejo vocês no próximo vídeo, gente. Até lá, obrigado.